de todas as Escrituras, e se o Senhor for servido, a gente vai entrar nele, em um deles, pelo menos na semana que vem. Hebreus capítulo 5, nós vamos ler dos versos 11 até o 14. Eu vou ler em duas versões. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, no primeiro momento, e depois eu vou ler na Nova Versão Transformadora. E por que eu vou fazer assim? Porque uma versão ajuda nós a entendermos aquilo que a outra também trouxe na tradução. Lembrando que as versões são apenas as melhores maneiras das traduções para uma língua mais moderna, antiga. A NAA é um pouquinho mais antiga, a NVT um pouquinho mais atualizada no nosso português. As duas versões trazem títulos diferentes para esse texto. Uma traz exortação ao progresso na fé e a outra apelo ao crescimento espiritual. Eu gostei muito do título que deram na NVT e, diga-se de passagem, esse é o título do nosso sermão de hoje, um apelo ao nosso crescimento espiritual. Você acompanha na sua Bíblia, primeiro na NAA, Hebreus 5, de 11 a 14. Diz assim o texto das Escrituras. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O mesmo texto na Nova Versão Transformadora diz o seguinte: há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir o alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Deus, pelo dia que o Senhor nos deu. Te louvamos porque chegamos aqui no final de tarde, com parte da tua igreja reunida nesse lugar. Clima ameno aqui dentro, Senhor, pela tua bondade. Nós temos essa oportunidade de termos um ambiente climatizado para que nós louvemos ao Senhor. O que eu quero pedir, Senhor, é que tudo aqui nesse ambiente corrobore para que nós consigamos estar totalmente atentos àquilo que a tua palavra tem a nos dizer. Que o Senhor mesmo cuide do nosso coração, cuide da nossa mente e nos ajude, Deus, a aprendermos mais daquilo que o Senhor tem a nos dizer e a nos ensinar nesse dia. Fala conosco nessa noite, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. O quanto você se considera mais crente hoje do que no dia da sua conversão? Você consegue fazer uma análise? Aqui nós temos pessoas que se converteram em várias etapas da vida, né? Tem gente aí de 1, 2, 3, 10, 20 anos de conversão. Só para a gente aferir aqui mais ou menos o tempo. Que quem se converteu há menos de 5 anos aqui? Tem alguém que se converteu há menos de 5 anos? Opa, então já estamos com gente bastante madura. 10 anos. 20 anos. Daqui para frente a gente começa a confessar a idade, tá, irmãos? 30. 40 anos eu vou deixar passar, tá? Ou seja, nós estamos num ambiente de gente experiente, gente crente, que tem aí uma longa jornada, uma longa caminhada na fé cristã. Os acima de 30 e 40, eles já são convertidos há mais tempo do que muitos que estão aqui de vida, né? Lembro-me que ontem, na reunião do presbitério, nós celebramos um documento ali, que foi o pedido de jubilação de um pastor Edson. Enquanto nós estávamos na sala para discutir o documento, entrou o pastor Edson, até de bonezinho, falou, mas está moço demais para pedir aí a jubilação. Eu falei, não, já estou fazendo 70.
além de ele ter vários problemas de saúde, né? E quando ele foi falar um pouquinho do histórico dele, para que ele jubilasse como pastor, ele falou: olha, em 1981 eu fui ordenado. Ao que o pastor Renê, que estava do meu lado, fala: em 1981 eu nasci. Lembro-me que há 18 anos, quando eu cheguei aqui, o pastor Orlando estava aqui congregando conosco. Em um dos seus sermões, em uma das conversas que nós estávamos tendo, ele falou: reverendo, e quem conhece o pastor Orlando, aquela voz grave, forte, ele olhou para mim, né, no alto dos meus 30, à época, tá, irmãos? Ele falou assim: reverendo, eu fui ordenado em 1973, eu falei: eu nasci em 74, ou seja, era um homem muito experiente, né? Mas nós, com a experiência que nós temos, o quanto hoje nós podemos considerar que somos mais crentes do que lá naquele período em que nós nos convertemos? Outra pergunta: quais velhos hábitos, quais maus costumes, quais pecados nós já abandonamos e não mais praticamos, por conta de termos colocado em prática aquilo que nós aprendemos no Evangelho de Cristo Jesus? Você consegue lembrar? Quais hábitos você abandonou, né? Ah, pastor, eu era muito irritado. E depois de 10, 20, 30 anos na fé cristã, você é menos irritado? Ah, pastor, eu tinha dificuldade de perdoar. E hoje? Você, perdão assim, posso pisar no seu calo com toda tranquilidade. Você vai me dar um abraço, já está perdoado, nem precisa pedir. Estou perdoando de antemão. É assim que está acontecendo? O que mudou no palavreado, na maneira de pensar, na maneira de vestir? A vida cristã, ela pede algumas mudanças. Então, você consegue lembrar quais hábitos antigos, ou quais maus costumes? E quando eu falo de conversão, isso independe de nós termos nascido em lares cristãos. Não é uma verdade de que o filho do crente é crente. Como assim, pastor? Ele é filho da aliança, ele é filho da promessa, mas no tempo e no espaço ele vai ter que ter o seu próprio encontro, a sua própria experiência com o Salvador. Porque a Bíblia diz que não nascemos santos, mas nascemos em pecado. Então, ainda que você tenha nascido na igreja, por assim dizer, é muito provável que um bom período da sua vida, embora você tenha nascido da igreja, tinha algumas coisinhas ali para dar uma consertada, né? Para mudar, né? Às vezes um jeito de agir, um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de pensar. Quais você lembra que você abandonou? Mais algumas perguntas, né? Principalmente aqui, se você vem de uma família não cristã, ou melhor, de uma família não evangélica, tá? A sua família percebeu alguma mudança substancial na sua vida, em decorrência da sua nova vida em Cristo? Então, assim, você que teve um encontro com Jesus, já mais velho, em uma família que não era declaradamente evangélica, a sua família notou alguma diferença? Quando eu falo de diferença, é diferença boa, tá? Porque às vezes nota, não, era gente boa, ficou chato pra chuchu. Agora fica dando palpite em tudo, agora nada presta, agora as reuniões de família, tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, você teve algum tipo de mudança substancial na sua vida que a sua família olha e fala: olha, não é mais a mesma pessoa. Teve uma mudança. Mais alguma pergunta para a gente pensar. E não estou lançando só para vocês, é para mim também. Quando eu estava aqui estudando o sermão, eu falei: ah, Senhor, essas perguntas, será que eu passava dessa prova, Senhor? Misericórdia aí. Se hoje, a igreja, nós vimos aqui que o grupo da noite está mais experiente de tempo do que o grupo da manhã. O grupo da manhã nós tínhamos gente com 1 ano de conversão, 2 anos de conversão. Aqui começou de 5 para cima e de 10 para 20 é que o negócio pegou fogo. De 40 eu não quis questionar para não expor ninguém com respeito à sua idade. Mas se hoje a igreja precisasse de alguém para discipular um novo convertido, para aconselhar um irmão, uma irmã que estivesse em aflição, a igreja poderia contar com a capacitação que você recebeu no curso desses anos? Então, nós estamos falando aí de 5, 10,
20, 30 anos. Nós poderíamos rapidamente sacar aqui do meio da igreja e falar: olha, chegou um novo convertido, a gente está precisando de uma equipe ou de uma pessoa para dar um discipulado. Chegou um jovem, eu preciso de um jovem. Chegou uma moça, eu preciso de uma moça para passar um tempo aí de discipulado. E detalhe, nós damos discipulado é a cola, porque a revista do professor já vem com a resposta pronta. É um negócio assim, a bondade mesmo. Mas nós poderíamos contar com todo esse conhecimento que você adquiriu no decurso desses anos? Porventura tocasse meu telefone agora, aqui ó, no púlpito: pastor, tem um irmão aqui em profunda aflição, ele precisa que alguém venha orar, consolá-lo, e eu não poder parar aqui no meio do sermão. Eu falei: irmão, não dá para eu parar. Algum irmão poderia ir lá orar com esse irmão, consolá-lo na sua aflição. Se ele estiver enfrentando um momento, os últimos momentos da sua vida, você poderia sentar ao lado dele, segurar na sua mão firmemente e falar da esperança em Cristo Jesus, de maneira que esse irmão partisse para o Senhor com a palavra boa, confiante, que você, com anos de experiência, pode dar para ele. Essas são algumas perguntas, irmãos, muito interessantes, que nós podemos fazer para nós mesmos, como sendo uma pequena forma de nós aferirmos o quanto nós temos crescido na fé cristã. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de anos e anos e anos de experiência. Assim como um professor só tem poucas maneiras de aferir o conhecimento dos seus alunos, uma delas é a prova. Pode ter certeza que o professor não faz prova só para se livrar do estresse do dia a dia. Passei uma semana difícil, vou fazer uma prova para esses alunos ver. Não é isso que os professores pensam. Pelo menos eu espero que eles não pensem. Se bem que algumas provas que eu peguei uma vez na minha vida, eu falei: esse professor problema é pessoal comigo. Essa prova é difícil demais. Mas por que eles fazem as provas? Porque através daquelas perguntas que eles trazem para os alunos, eles conseguem aferir se o aluno conseguiu receber, captar bem todo o conhecimento que foi passado. Através daquela prova, ele não está medindo a inteligência do aluno com a prova, mas ele está, através daquele material, buscando perceber se essa interação do conhecimento está acontecendo de maneira satisfatória. Se aquilo que ele passou em sala de aula, o aluno não apenas recebeu, mas se ele conseguiu guardar na sua mente, se ele conseguiu de fato aprender. Essas perguntas talvez seriam uma pequena prova para nós pensarmos se nós temos aprendido. Por que eu trouxe essas perguntas? Porque eu temo, irmãos, que talvez nós, no decurso de anos que nós temos na fé cristã, podemos passar cada um desses anos de maneira estagnada. E a gente se converteu há 5, 10, 15, 20, 30 anos. E ainda não fomos habilitados a fazer o básico naquilo que se refere à fé cristã. E assim como qualquer pai ficaria muito preocupado se o seu filho não tivesse um desenvolvimento natural depois de alguns anos, amanhã, pela graça de Deus, Petrinho está chegando. Se o Petrinho sair da barriga da Thaís e falar: oi mamãe, oi papai, cai a Thaís e o papai, de cada lado. Porque não se espera que ele nasça falando. Ninguém tem a expectativa que o médico ali no processo de cirurgia, se ele apertar o braço para tirar o bebê, o neném, calma doutor, está doendo. Ninguém espera, nem o médico espera. Porque o que se espera dele é aquilo concernente à sua idade. Ele irá descobrir o mundo. Pela primeira vez ele verá a luz aqui de fora. Tudo será muito estranho, tudo será, os sons, é tudo muito diferente. Então não se espera que ele fale: ei, tudo bem, tranquilo, tal. Já olhe para o seu Anilton, para a dona Elinete, para Iracema, fala: vovô, vovó. Não espera isso. Mas daqui a um ano e meio, um ano e meio, o Pietro não estiver balbuciando as primeiras palavras. E às vezes são aquelas palavras que só o pai e a mãe vão entender mesmo. No começo é assim. Fala: ele falou. Você fala: o que ele falou, né? Uma linguagem
estranha, né? Mas Deus dá o dom de interpretação para o pai e para a mãe, eles entendem. Então, naquele primeiro ano, é um processo, mas se ao final de 2 anos ele já não disser algumas palavras com firmeza, ao final de 3 anos, o pai e a mãe já não estiver dizendo, para de falar um pouco, já aprendeu a falar demais, agora fala tudo. Se nesse decurso não tiver acontecido esse progresso que é natural, nós vamos ficar preocupados, não vamos? Todos nós. Mas por que a gente acha normal que na vida cristã a gente passe 10, 20, 30 anos? E às vezes a gente não tem o conhecimento do básico. A gente precisa pensar nisso. Que é o desejo de Deus que nós desenvolvamos na fé cristã. O autor da carta aos Hebreus, desse texto que nós lemos aqui, ele está aqui nesses versículos finais, a partir do versículo 11 até o 14 do capítulo 5, concluindo um pensamento que ele começou a construir a partir do capítulo 4. Se você estiver ali com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que ele vem a partir do capítulo 4, no final ali do capítulo 4, a partir do versículo 14, falando sobre o sacerdócio de Jesus. Ele já havia dito para aqueles irmãos coisas bastante pesadas, falando que Cristo era superior a Moisés, era superior à lei, era superior aos sacrifícios, que Cristo era superior às ofertas, às alianças que haviam sido estabelecidas com o povo até aquele momento, e que agora eles estavam vivendo uma nova realidade, que tudo aquilo que houvera passado até então era uma sombra de Cristo, e Cristo era o antitipo dessa sombra, era a realização de tudo aquilo que eles esperavam. O autor já estava dizendo a eles que agora vocês não precisam mais fazer sacrifício. O sacrifício foi Jesus. Agora vocês não precisam mais depender de um sacerdote. O sacerdote foi Jesus. Ele estava explicando acerca disso. É por isso que ele diz ali no versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas a dizer, e coisas que são até difíceis de explicar. Porque a vida cristã, irmãos, inevitavelmente, no curso dela nós vamos encontrar coisas difíceis de explicar. Acabei de dizer há pouco que semana que vem nós vamos adentrar para estudar um dos textos mais difíceis de toda a Bíblia. O próprio apóstolo Pedro reconhecia que o conhecimento teológico era difícil. Pedro escreve, olha irmãos, as coisas que o nosso irmão Paulo escreveu lá são difíceis de entender. Pedro era pescador. Embora ele tivesse sido inspirado, ele tenha sido inspirado pelo Senhor para escrever as cartas que ele escreveu, quando ele foi ler as cartas do irmão Paulo, falou, irmãos, o Paulo escreve difícil, tem coisa aqui que é difícil de entender. O próprio apóstolo Pedro diz isso, mas ele não diz que ele não entendeu. Ele não diz que ele não entendeu. Então a vida cristã, ela é composta de coisas difíceis, e o autor de Hebreus vem falando sobre tudo isso. Mas aqueles irmãos estavam com preguiça de aprender, e é exatamente por isso que eles estavam voltando para trás na fé. Lembra do tema, do porquê que foi escrita a carta aos Hebreus? Para fortalecer a fé daqueles irmãos que estavam abandonando a Cristo. Eles estavam vacilando naquilo que eles criam. Eles estavam abandonando o caminho da verdade, exatamente porque eles não estavam num processo de crescimento espiritual. É natural, se houver algum perigo, que você, aqui no caso os homens e até as mulheres também como mães, é natural que se houver algum perigo com os nossos filhos pequenos, nós nos interpunhamos a esse perigo. Não é assim que acontece? Eu lembro que há muitos anos atrás as minhas meninas queriam um cachorro de presente, né? E eu falei que eu nunca ia dar e caí na besteira. Aquele nunca é muito tempo, viu, irmão? Nunca fale nunca, tá? É tempo para chuchu. E nós fomos dar o cachorrinho. Chegou o momento, fui lá buscar o cachorrinho com as 2 meninas. E logo que nós chegamos para pegar o cachorro, a mãe dos cachorrinhos escapou. E veio igual cachorro bravo para cima. E ela foi direto nas pernas da Isabela. A Isabela era um toquinho, tinha 3 anos. Qual que é a atitude natural? Catei a Isabela, levantei e dei a minha perna para o cachorro. Graças a Deus ele não gostava da minha carne. Eu falei, não estou afim, né?
Eu acho que ele nem acreditou. Ele espantou e saiu ali, mas é natural que nós nos interpunhamos. Da mesma forma que é natural da criança que ela faça o quê? Que ela corra, que ela se desespere, que ela busque ajuda. Os irmãos aqui de Hebreus, eles estavam correndo, se desesperando, fugindo de Cristo Jesus. Ao que o autor propõe, e ele faz um apelo ao crescimento espiritual, apelo esse que perpassa algumas áreas, das quais a primeira é: para que nós tenhamos um crescimento espiritual, irmãos, é preciso que nós tenhamos anseio pelo conhecimento de Deus. Olha o que ele diz no versículo 11: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Os irmãos hebreus estavam sucumbindo às tentações, estavam voltando para trás na fé, porque eles não tinham um desejo sincero e ardente no coração pelo conhecer de Deus. Eles não estavam dispostos a ouvir aquilo que Deus tinha a dizer. Nós temos vivido num mundo muito parecido com isso. No mundo onde as pessoas amam a Jesus, elas amam falar de amor, elas amam falar de fé, mas de um Jesus que não é o Jesus exposto nas Escrituras. É um Jesus que não lhes incomoda, é um Jesus que não mexe com pecados. É um Jesus que você pode chegar-se a Ele e continuar exatamente do mesmo jeito que você era, sem problema nenhum. Lembro-me que no podcast que nós fizemos a semana passada, onde o pastor Guto, ele falou, muito bom podcast, se você não assistiu, vai assistir, além do secular. E eu lembro-me que um dos assuntos que nós abordamos ali, ele falava que os muçulmanos, e ele trabalha no mundo muçulmano, que os muçulmanos olhavam para todo o mundo ocidental e os via como cristãos. Então, quem não era muçulmano era automaticamente cristão. De maneira, por exemplo, que o muçulmano olha para o jogador de futebol Neymar, aquele que usa a faixinha assim, 100% Jesus, sabe? E eles falam, esse é um homem 100% cristão. Isso aí é um cristão. Você viu as últimas notícias que saíram acerca dele? Pelo menos dessa semana, né? Que ali a notícia não falta, né? Mas, por exemplo, uma das mulheres que ele teve aí está grávida. E ele estava onde? Cuidando do filho? Estava igual o nosso irmão Adson aqui, cuidando da Thaís, homem de Deus, servindo ao Senhor? Não. Ele estava numa balada com outras mulheres lá, enquanto a mulher estava grávida, e ele já tem um filho com a outra. E assim vai indo. O mundo olha para ele e fala 100% cristão, e ele usa as camisetas, por quê? O que ele quer é esse Jesus, que não pede que haja nenhum tipo de mudança, que não gera transformação. Os irmãos de Hebreus estavam parecidos com isso. E o autor os chama de preguiçosos em ouvir. O autor de Hebreus aqui, irmãos, ele foi teve muita misericórdia, não. Ele bateu, sim, com vontade. Ele diz que aqueles irmãos eram preguiçosos em ouvir. Quando você vai olhar o termo original, daquilo que significa preguiça aqui, do termo original, que foi traduzido por preguiça, em outras versões ele pode também ser traduzido por displicência. Nós lemos isso na NVT, dizendo o seguinte, olha, quando as coisas são difíceis, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca daquilo que ouviram. Em outras versões, como a Revista Atualizada, os chama de tardios, de lentos. Ao bem da verdade, o que o texto está nos mostrando é que aqueles irmãos, eles não tinham interesse. A preguiça aqui não é essa preguiça que nós temos costumeira, de falta de vontade de fazer alguma coisa. A preguiça era o desprezo, aqueles irmãos estavam desprezando completamente. Aqui dá a ideia daquele tipo de irmão que você ensina, e a pessoa nunca aprende. É alguém que não dá atenção àquilo que está sendo dito. E quando dá atenção, não dá o crédito. Sabe, que você fala, mas não está nem aí. Às vezes você fala, mas presta atenção, daí a pessoa presta atenção. Aí você fala de novo, ela não é bem assim. Era isso que estava acontecendo. A ideia aqui ainda era de que esses irmãos eram cansativos. É uma coisa pesada, né? De que ensinar aqueles irmãos era cansativo.
Sabe aquela pessoa que você explica uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, é como se nunca tivesse dito nada para aquela pessoa? Vou fazer uma confissão de pecado pública aqui, e se algum homem incorreu nesse mesmo pecado aqui, depois faz a confissão particular para a esposa, sabe? Quando a esposa fala assim para você, vai no mercado e compra isso, 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 isso. E você vai no mercado e traz tudo diferente. Comigo já aconteceu, não sei se com você já aconteceu algumas vezes. Será que há algum problema cognitivo conosco em não conseguir guardar 4 ou 5 itens na mente? Pelo menos comigo, infelizmente, não foi. Eu precisei reconhecer e confessar que, na verdade, eu não prestei atenção. É natural que, às vezes, a gente vá lá no mercado, a esposa falou, você compra leite, compra óleo e sal. Você chega em casa com bife, leite condensado e alho. Fala, mas cadê? Ué, não era isso que era para comprar? Falou, não. Você prestou atenção? E a gente precisa dizer que, de fato, nós não demos o devido interesse àquilo que estava sendo dito. Esse é o sentido aqui. Para que nós, irmãos, tenhamos o crescimento espiritual, nós precisamos dar a devida atenção àquilo que o Senhor nos tem falado. Aqueles irmãos tinham coisas profundas para aprender. Coisas, como ele mesmo disse, até difíceis. Mas eles não estavam interessados em saber. Eles não queriam saber sobre Cristo, sobre a sua obra, sobre o seu ministério, seu sacerdócio, sobre a esperança, sobre a perseverança. Por quê? Porque eles queriam essa nova fé, sem que essa nova fé implicasse em trazer alguma mudança para o seu antigo estilo de vida. É mais ou menos aquele crente que quer vir na igreja. Ele gosta do culto, ele gosta das canções, ele até gosta aí da mensagem, mas se você for trabalhar com alguma coisa que remeta à mudança de vida, ele fala, não, isso aí eu não quero não. Mas o evangelho vai se meter na minha vida? Não, o evangelho é a sua própria vida. Não é que ele vai se meter na sua vida em algumas áreas, ele vai mudar toda a sua vida. Não uma parte, é um todo. Exatamente por essa morosidade pecaminosa e desinteressada com respeito às coisas concernentes à fé e à salvação, é que aqueles irmãos estavam se desviando. Eu temo que talvez nos nossos dias seja muito parecido. Gente que passa anos e anos e anos na igreja, e você precisa ensinar para ele de novo sobre perdão. Eu vou confessar para os irmãos aqui, não que nós não tenhamos que pregar sobre todos os temas, o tempo todo, até porque a igreja é muito cíclica, graças a Deus, muitas pessoas são apegadas à fé. Mas se depois de 10 anos de cristão, nós precisamos aprender sobre amor, tem alguma coisa errada. Se a gente não consegue amar um irmão que peca conosco, depois de 10 anos de carreira cristã, tem coisa muito errada. Se depois de 15 anos a gente ainda está aquele tipo de crente que fica magoado eternamente, quem era do meu tempo, vai lembrar disso aqui, ó, está de mal. Se você lembrou, confessou a idade aqui. Isso, vi já, irmão, é desse jeito. Nunca mais. Né? Depois de 15 anos, irmãos, quantos sermões nós ouvimos sobre perdão? Quanto você já leu de Bíblia? Se depois de um tempo todo você chega e fala assim, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar. Tem alguma coisa errada. Significa que em algum momento você não deu atenção devida àquilo que você deveria dar. Você passou batido. Você chegou no dia da prova e virou para o professor e falou assim, de onde você tirou isso? O senhor não deu essa... Quem é professor já deve ter ouvido isso algumas vezes, né? Mas o senhor não deu essa matéria, né? Eu já ouvi também isso no seminário. Pastor, onde o senhor deu essa matéria aqui? Eu mandava todos os slides da matéria. Essa daqui, tal dia, tal hora. E tinha gente que mesmo eu mandando o slide, ele falava, tá onde? Eu falava, quer mandar a prova para eu responder para você? Eu não fazia essa pergunta, porque se eu falasse, ele ia mandar mesmo, né? Irmãos, nesse apelo que o autor de Hebreus faz ao crescimento espiritual,
Primeira coisa que nós devemos ter é um anseio pelo conhecimento de Deus. Segundo lugar, nós precisamos ter um crescimento efetivo. Nós precisamos ter um crescimento que seja notório, que seja perceptível. Nós não podemos hoje ser a mesma coisa que nós fomos ontem. E olha o que ele nos diz no versículo 12: pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. E aqui você pode perceber que o autor de Hebreus não estava falando com novos convertidos. Talvez quando a gente vai ler a Bíblia, nós pegamos uma carta como essa aos Hebreus, nós imaginamos que um apóstolo ou um evangelista pregou num dia, no outro alguém escreveu a carta, e no terceiro dia ele já está cobrando, vamos crescer. Não é assim. Se você for perceber o que ele está nos dizendo aqui, até mesmo pelos tempos verbais e a maneira como ele coloca, ele diz: vocês já deveriam ser mestres. Nós estamos falando de crente calejado, nós estamos falando de gente com caminhada. Se nós estivéssemos num ambiente estudantil, por exemplo, nós estamos falando aí de 4 anos do ensino fundamental 1, mais 4 do fundamental 2 é 5, né? 4, 5, 4, 8, então 8. Aí nós estamos falando do falecido 2º grau, que agora é ensino médio, mais 3. Agora é novo ensino médio, né? Mais 3, então vamos para 11. Aí um aluno inteligentão, top, já entrou na faculdade direto, né? Eu vou fazer uma média, eu não sei que curso que escolher, vamos pôr 5 anos ali da média. Estamos falando de 16. E se ele for rapidão ainda, muito interessado pelo estudo, ele nem pulando qualquer tipo de pós-graduação, essas coisas, ele vai direto aí para um mestrado. Nós estamos falando de 3 a 4 anos. Então, de 16 está indo para 20 anos. Porque o termo que ele usa aqui não é necessariamente o termo de um cristão apenas conhecedor. Era de um cristão plenamente habilitado para ensinar. Era gente com tempo de casa. Era gente com tempo de janela. O problema é que os irmãos hebreus estavam tendo um crescimento retardado. Eles estavam ficando para trás. Olha o que o texto diz: a esta altura, lá na NVT diz assim, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. No entanto, vocês precisam que alguém venha e lhes ensine novamente. É mais ou menos como se estivesse na faculdade e o professor falasse de equação do 2º grau, você fala assim: o que é isso? Está errado. O professor deveria requerer de qualquer aluno, de qualquer matéria, tá, irmãos? Que ele pudesse, pelo menos, colocar lá a formulazinha de Bhaskara, lá, o B2 menos 4AC, aquele negócio sobre 2A, a gente vai indo. É básico. Nós não podemos requerir do Bernardo isso. Eu não posso chegar para o Bernardo e falar: qual a fórmula de Bhaskara? Embora a avó seja professora de matemática, mas eu acredito que ela não chegou nesse nível de tortura com a criança ainda. Cadeira. Mas do pai do Bernardo, ele pode dizer tranquilamente. Por que o pai do Bernardo não é ídolo? Dá outro exemplo, pastor. Mas por quê? Porque no devido tempo, a criança precisa estar se habilitando para que aquele conhecimento mude ela, e ela não precise mais daquilo. Quando vocês eram para estar ensinando, vocês estavam tendo que aprender os conceitos mais básicos. Eu imagino aqui que o autor de Hebreus, falando sobre sacerdócio de Cristo, falando sobre Cristo ser a imagem exata do ser de Deus, o sustentador de todas as coisas, aquele que é maior que Moisés, aquele que tem um sacerdócio perfeito. E os irmãos não amavam uns aos outros. Os irmãos tinham dificuldade com doação, os irmãos tinham dificuldade com perdão, com misericórdia. Talvez alguns irmãos tinham dificuldade com ir ao culto, que é o básico, né, de crente, né? É o básico do básico do básico do básico. Ele estava lidando aqui, não era com crentes novos convertidos, mas com gente que já tinha tempo e experiência suficiente
para ensinar na igreja. Talvez você sentado aí no seu banco, você possa imaginar: ah, pastor, mas isso aí é uma coisa para o senhor. Nós já pagamos o pastor e pagamos bem, para que o senhor vá lá, aprenda, faça seus cursos e venha e faça essas coisas. E eu quero dizer que você está redondamente enganado. Vocês de fato pagam pastor e pagam bem mesmo. Mas não é para que o pastor vá e aprenda e venha fazer. É para que o pastor vá, aprenda e venha ensinar você a fazer. Venha habilitá-lo a fazer. A tarefa do pastor não é fazer o papel da igreja, é habilitar a igreja para que ela cumpra o seu papel. O pastor não é o sabichão, o cérebro da igreja. O pastor é um mendigo que foi encaminhado pela igreja na casa de pão, encontrou o pão e trouxe para repartir o pão. E se o pão que ele trouxe for pouco, ele traz a receita do pão, para que os irmãos consigam fazer o pão e partilhar entre eles. Então essa tarefa é nossa. O pastor vai para o seminário porque não dá para mandar a igreja toda, irmão, para o seminário. Não dá para a gente falar: ó, agora é o seguinte, a partir do ano que vem, PB do Jardim Alvorada, hashtag partiu seminário. E vamos todo mundo, 4 anos, estudar teologia, tempo integral, para a gente voltar para cá. Não dá. Isso não dá fisicamente, isso não dá porque a gente tem os nossos compromissos, isso não dá financeiramente. Então a igreja resolve mandar 1, 2, 3. E esses 2, 3 que vão para lá, eles precisam voltar, não para que eles sejam iconificados pela igreja. Ó, tem alguma dúvida, pergunta para mim. Não. Eles voltam para a igreja para falar: gente, eu achei a receita, viu? Graças a Deus aprendi a receita do pão. Então vamos aqui, ó. Tá aqui, irmã, essa aqui é a receita. Então se alguém precisar de comida, você tem a receitinha, passa para o outro e passa para o outro. E a gente vai crescendo. Essa é a ideia bíblica, irmãos. Esses cristãos, judeus, a quem são dirigidos essas palavras da carta aos Hebreus, ainda infelizmente estavam imaturos na sua fé. Eles deviam estar ensinando, passando a receita. Mas o que eles queriam? Pão pronto, sem ter problema com o envolvimento. Eles resistiam em deixar as suas antigas tradições, as suas doutrinas judaizantes, as suas discussões teológicas rasas, e por isso não estavam sendo capazes de compreender a razão pela qual o escritor estava falando com eles a respeito do sacerdócio de Cristo. Nós queremos Jesus, mas a gente quer continuar do jeito que a gente estava. Não é falar de mudança de vida. Por que mudança de vida? Por que eu tenho que abandonar meus velhos hábitos? Por que eu tenho que mudar a roupa que eu visto? Por que eu tenho que parar de falar as coisas que eu falo? Por que eu tenho que deixar de frequentar os lugares que eu frequentava? Era isso que eles queriam. Mas o autor de Hebreus falou: não, vocês precisam aprender coisas mais profundas. Na verdade, essa aqui deve ser uma etapa vencida. Eles eram daquele tipo de crente que não queria ouvir sermões sobre coisas mais aprofundadas, como a nossa eleição em Cristo Jesus. São assuntos difíceis. Nossa escola bíblica dominical foi uma bênção. Hoje nós gastamos tempo aqui. E na verdade, como diz o César, superintendente da escola bíblica dominical, a hora que estava aquecendo os motores, deu tempo de parar. Teve que parar. Mas semana que vem você já vem com o motor quente. A gente vai começar nos primeiros minutos. Os crentes eram preguiçosos em lidar com isso, com eleição, justificação, regeneração, os efeitos da fé salvadora, a santificação progressiva, a responsabilidade cristã, cosmovisão cristã, desapego do mundo, escatologia bíblica. Pastor, para que isso na igreja? Irmão, você não ouviu falar disso na igreja, você vai ouvir falar isso onde? Responde para mim. Você vai querer me fazer acreditar que os crentes em geral, estou dizendo de você, em geral, tem uma dificuldade de decorar versículo e ler Bíblia, vai começar a querer ler livro de teologia sistemática. Do dia para a noite, assim, do nada. Nós precisamos tratar desses assuntos e aprender. Porque senão daqui a pouco vai precisar de gente nos ensinar aquilo que é básico. A fim de crescer até serem cristãos adultos, nós devemos aprender aquilo que é discernimento.
nós devemos adestrar a nossa consciência, os nossos sentidos, a nossa mente, o nosso corpo, a fim de podermos distinguir o bom do mal. Será que somos capazes de reconhecer a tentação antes de cairmos nas suas armadilhas? Será que a gente tem conseguido distinguir o erro, o incorreto uso das Escrituras? Ontem à noite eu estava assistindo um filme com a Isa, filme lançamento, novo, Livro de Eli, né? Quando fui ver, eu acho que é o filme de 2007, 2003, eu estava assistindo com a minha filha, e uma das cenas do filme, eu não vou nem dizer de dar spoiler, né? Todo mundo deve ter assistido, se não assistiu, assista. Uma das cenas do filme, um dos ladrões, dos roubadores, das pessoas maus ali do filme, eles queriam roubar uma Bíblia, que estava na mão ali do portador, do cuidador da Bíblia ali, que era o Eli. E por que eles queriam aquilo? Porque eles acreditavam que fazendo uso daquelas palavras, eles poderiam dominar o mundo. E aí a Isa automaticamente perguntou: pai, mas como alguém pode fazer mal usando a Bíblia, se a Bíblia é boa? Boa pergunta, minha filha. Falei, embora a Bíblia seja de fato boa e verdade de Deus, muita gente a usa de forma errada, distorcendo os seus conceitos. E o pior, tem muito crente que cai e acredita. Muito crente que cai e acredita. Quem são esses? São crentes imaturos na doutrina, crentes imaturos na ética, ao que o autor chama de crentes imaturos na vida. Então, nesse processo, irmãos, de um apelo, crescimento espiritual, a gente precisa ter conhecimento de Deus, desejo, a gente precisa crescer efetivamente. Então, hoje, você precisa ser mais crente do que ontem. Não pode ser o contrário. Assim como você requer que os seus filhos cresçam naturalmente, e qualquer tipo de volta para trás você vai entender como doença e debilidade, também isso deve ser conosco. Em terceiro lugar, irmãos, nesse apelo que o autor faz ao crescimento espiritual, é preciso abandonar a imaturidade, é preciso abandonar a infantilidade. Diz ali no versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Porque é o quê? Criança. Leite é alimento de quem? Criança. Obrigado, Bernardo. Top. Leite é alimento de criança. Pasme. Eu lembro-me quando foi o período do desmame da Gigi, minha filha mais velha, 19 anos. A Paty tinha pena de tirar o mamar da noite, sabe, aquele da madrugada. A Paty, assim, ela sempre foi muito mãezona com as meninas. As meninas fazem a mãe até meio de gato e sapato. Sempre foi muito mãezona, muito cuidadora, muito preocupada. E se falasse de alimentação, então era mais preocupante ainda. E nós chegamos no médico, a Giovana tinha uma infecção de ouvido muito forte, né, e constante, e nós fomos ao médico em Londrina, doutor Vinícius. Muito bom médico, por sinal. E nós estávamos conversando com ele, e ele falou, olha, é muito provável que essa infecção seja por conta do uso do leite até, né? Mas a Patrícia falou, ela acorda de madrugada, ela quer mamar, ela precisa. Eu falei, não é que ela precisa. Imagina você, se teu filho com 16 anos acorda 3 horas da manhã e fala, pai, eu queria comer um McDonald's, você dá para ele. Todas as vezes, 3 horas da manhã, ele acorda já ligando para o iFood. Mas ele precisa daquela comida da madrugada? Ele não precisa. E nesse processo do desmame, o médico falando conosco, ele diz categoricamente algo que me chamou muita atenção e eu não tinha ouvido nada até então. Talvez por ser pai de primeira viagem, não frequentava pediatra. O último pediatra que eu tinha frequentado era o meu. Fazia tempo, né? Agora eu estava ali com o meu filho, com a minha filha. E o médico nos diz categoricamente que depois de uma certa idade, que é a idade do desmame, e que não conseguimos aferir exatamente com essa idade, 1 ano, 2 anos, alguns falam 6 meses, por aí vai. Mas depois do desmame, a criança não precisa mais do leite, que caiu uma torre, né? Os avós, minha mãe odiou aquele médico. Esse médico sabe nada. Leite é vida. Leite é o melhor. Vó é assim, sabe? Pelo menos era, né? Não, acha que esse médico fala que não vai beber leite.
E o médico não parou por aí, ele foi além, ele afirmou que o ser humano é o único animal da natureza que continua se alimentando de leite depois da fase da infância. Não existe nenhum outro animal em toda a natureza criada por Deus que continua se alimentando de leite depois da fase da sua infância. Os próprios animais repelem. Eles não deixam. E ele continua afirmando mais. Ele continuou nos falando sobre os malefícios do excesso de leite, fora da idade. Ele falou, sabe aquelas coceiras de pele? Leite. Sabe, rinite, sinusite, otite, um monte de ite que ele foi falando lá. É leite, eu fiquei com medo, irmão. Eu falei, esse negócio é um venenoso. Na verdade, não podia estar vendendo no mercado, você devia vender com tarja preta, controlado. Tome com cuidado, com moderação. Mas ele começou a falar de muitos malefícios, não porque o leite fosse ruim. E ele terminou com chave de ouro. Ele falou, não, é que ele é um alimento perfeito para a idade certa, para aquele momento. Lembro-me quando eu fui fazer uma viagem missionária no Nordeste do Brasil, e teve uma noite que nós fomos atacados por pernilongo, né? A Patrícia em específico, tive que levá-la no médico, com mais de 400 picadas de pernilongo. Chegamos no médico, né? Falei, doutor, olha, minha esposa foi picada por pernilongo. Eu lembro até hoje o médico, pernilongo, que não tem pernilongo, é muriçoca. Falei, esse bicho aí, que é a mesma coisa. E na conversa com o médico, tal, e eles perguntaram o que nós estávamos fazendo lá, nós fomos fazendo missões, tal, e começou uma conversa boa. E entrou um assunto que eu achei interessante, que a gente começou a falar de, para você ter uma ideia, do pernilongo, a gente estava falando de leite materno. Não sei como é que foi parar lá, tá? E o médico nos falou algo que eu achei lindo. Ele falou que as mães do sertão nordestino têm um leite que tem uma composição maior de água do que as mães de uns lugares mais quentes, cujo leite tem uma composição maior de gordura. Por quê? Na sabedoria de Deus, Deus faz com que a mãe, no seu leite materno, daqueles primeiros dias, que é o alimento completo para o filho, ela produza aquilo que o filho precisa para o seu desenvolvimento. Eu vi a mão de Deus nisso, irmão. Você já imaginou? Deus sabe que lá, quem está no clima quente, o leite precisa ser um pouquinho mais de água, e quem está no clima frio precisa de um pouquinho mais de gordura. É uma sabedoria maravilhosa de um Deus que criou tudo pelas suas mãos. Mas o leite serve para aquela idade. E o autor de Hebreus sabia disso. Ele diz, ora, quem que se alimenta de leite? A criança. Para nós, irmãos, o leite é aquilo que é o básico da fé. Quem é Jesus? Por que a gente precisa ser salvo? Salvo de quê? O que é pecado? O que é regeneração? O que é nova vida? Os primeiros desdobramentos dessa nova vida. Não precisa falar, não pode falar palavrão, porque a sua boca não vai ter palavra torpe. Abandona a ira, o furor, não peque, anda a segunda milha. Isso para nós é leite, irmãos. Isso não é coisa profunda, isso é o básico. Isso é o beabá. Mais um aqui para você, se você lembrar, eu já sei sua idade. Isso é cartilha Caminho Suave. Quem lembrou, né? Tem gente que fez cara que não lembrou, mas eu sei que já viu, né? Caminho Suave. É aquele básico do básico do básico. E o autor de Hebreus está fazendo uma afirmação nesse sentido. Cristãos maduros precisam alimentar-se daquilo que lhes é concernente ao tempo decorrido da sua conversão. De maneira que não pode ser estranho para nós lidarmos com termos teológicos depois de 20 anos. É claro que é estranho você dar um discipulado para quem está conhecendo Jesus, falar para ele, olha, no nosso discipulado nós vamos abordar temas como soterologia, amartiologia, teontologia, tudo bem? Eu falei, essas moças todas aí estavam no Bíblia, qual versículo que aparece a dona soterologia? Mas isso não deveria ser estranho para nós depois de 20 anos. Nós acabamos ficando mal acostumados.
Não, pastor, está falando difícil. Não, irmãos. Para nós isso não deveria ser estranho. Afinal de contas, nós estamos falando de conversões de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos. Ele diz que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. A necessidade constante de voltar a aprender aquilo que é básico, ou de se alimentar daquilo que é o mais elementar, denota uma debilidade. Ou é criança, imaturo, ou está doente, incapacitado, inabilitado para o serviço. É só assim. Se a gente precisa ouvir, depois de anos de caminhada, sobre como devemos amar o próximo, nós estamos doentes. A gente, de uma certa forma, regrediu. E o autor é taxativo, para não dizer duro. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E ele diz mais, ele faz uma conclusão. Isso ocorre porque essa pessoa ainda é uma criança. Talvez seja por isso que nós não conheçamos o autor de Hebreus, né? Talvez ele falou, vou escrever, não vou nem assinar, porque isso aqui não vai dar bom. Vai ter gente que vai chegar lá no céu e falar, quem que foi o cara que escreveu, que eu sou criança? Quem que foi? É claro que a gente no céu não vai ter isso, tá? Essa ideia, não, se eu chegar no céu, eu vou pegar essa. Não vai, mas você vai chegar no céu. Imagine que para chegar lá, todos esses pecados de ira já ficou para trás na cruz de Cristo. Mas o autor, ele é direto, ele é claro, ele é objetivo, ele é duro. Crentes que constantemente demandam ouvir ou reaprender aquilo que é básico, é porque infelizmente ainda são infantis. Isso é duro, né, irmãos? Estudando esse sermão, eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Será que em algumas coisas que são tão básicas, eu preciso voltar? Caminhando. 4 aspectos. No sentido de um apelo ao crescimento espiritual. É que num apelo ao crescimento espiritual, é preciso abraçar a maturidade. Então, olha só. Você precisa ter desejo por aprender mais de Deus. Você precisa demonstrar na vida um desenvolvimento prático, notório, perceptível. Você precisa abandonar aquilo que é de criança. Mas também você precisa abraçar aquilo que é a maturidade de Cristo. O apóstolo Paulo diz isso de outra forma. Ele fala, quanto a mim, eu não julgo que eu já aprendi, eu não julgo que eu estou pronto. Mas uma coisa eu faço. Eu deixo para trás as coisas que ficaram para trás e caminho rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Então eu caminho para Cristo. Paulo não ficava lá atrás, eu não posso pregar, não, porque eu fui perseguidor da igreja. Não, já foi. Ele inclusive diz, pela graça de Cristo, eu sou o que sou. Não tem como mudar. Como é que eu vou mudar? Como é que eu volto? Você pode se arrepender de pecados, mas não pode apagá-los. Você pode abandonar pecados, mas muitas vezes continua vivendo algumas consequências de alguns pecados que fizemos. Deu 5 tiros na pessoa. Foi preso. Você pode se arrepender do fundo do coração, mas tem anos de cadeia para você puxar. Consequência, vai ter que lidar com aquilo. Paulo não ficava olhando para trás, irmãos, não dá. Eu estou aqui preso, estou tristão aqui, meio para baixo. Não, uma coisa eu faço, eu caminho para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. E o autor de Hebreus diz aqui que, nesse sentido, nós precisamos alimentar daquilo que é sólido. Versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pelas práticas têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A maturidade cristã é um tema recorrente nas Escrituras, não é algo que o autor de Hebreus está inventando aqui. Desde todo o Antigo Testamento, Deus requer que o seu povo seja maduro. Ficou 400 anos no Egito para aprender. Ficou 40 anos em Canaã para ver se aprendia. O que Deus queria era essa maturidade. O Novo Testamento todo é permeado de várias instruções no sentido de que os crentes amadureçam. Irmãos,
Se nós formos olhar a própria estrutura estabelecida para o funcionamento de uma igreja no Novo Testamento, a própria doação gratuita de Deus dos dons espirituais corrobora para que o amadurecimento ocorra. Olha o que o apóstolo Paulo nos afirma, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, dos versos 11 até o 16. Ele diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levadas de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deus estabeleceu de maneira bondosa a estrutura eclesiástica da igreja. Não é para perpetuar a igreja como instituição. Toda estrutura ministerial estabelecida no Novo Testamento para o funcionamento da igreja, ela não tem uma preocupação com a denominacionalidade. Então, quando Deus estabeleceu isso aqui, Ele falou: vou levantar a igreja presbiteriana e vou deixar em pé o negócio lá, vocês deixam a sarcinha lá na frente. Não, a preocupação de Deus não era com uma denominação. Também não havia uma preocupação com questões meramente burocráticas, administrativas. A única preocupação que o texto nos mostra, pela qual fez com que Deus estabelecesse uma estrutura, era o desenvolvimento espiritual dos crentes, irmãos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores com capacidade de ensinar, tudo isso objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo, a unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus, a maturidade na medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o padrão de maturidade que Deus estabeleceu? Cristo. Para evitar a infantilidade, os desvios, os enganos. Olha que coisa linda. Você já tinha parado para pensar nisso? Que toda a estrutura que Deus estabeleceu, o derramar de dons sobre a igreja, Deus fez isso porque Ele queria que nós crescêssemos. Ele não fez para dizer: a igreja é poderosa. Ele fez isso para habilitar os crentes a amá-lo mais e a servi-lo melhor. À medida que nós crescemos no Senhor, que nós colocamos em prática aquilo que aprendemos, também aumentará a nossa capacidade de compreensão das coisas mais difíceis, que são concernentes ao amadurecimento de uma fé cristã. A capacidade de termos deleite nas coisas mais profundas de Deus é o que pode ser considerado como um alimento sólido. Sabe o que é alimento sólido para nós? É vida com Deus, é leitura, é edificação, é busca, é aprendizado, é aprofundamento de temas que não necessariamente sejam fáceis, às vezes muito difíceis. É isso que determina o nosso crescimento espiritual, a capacidade que nós temos hoje de receber conhecimento sólido das Escrituras de maneira mais profunda que nós não tínhamos no começo da fé cristã. Uma vez que os dons foram derramados sobre a vida da igreja, visando a edificação e o crescimento dos irmãos, vem-nos mais uma pergunta: o que nós temos feito desses dons? Salvador Jesus, antes de ser assunto aos céus, levantou 12 homens, estabeleceu-os ali como baluartes da igreja, gente que ia continuar com a fé. Esses homens levantaram todo um sistema de governo,
estabeleceram presbíteros, diáconos, e o evangelho foi crescendo, isso chegou a nós. Nós entendemos essa importância e Deus levantou para nós pastores que vão estudar e têm a capacidade de ensinar, e se não tem, deveriam ter. O que nós temos feito, irmãos? Que uso nós temos feito de todas essas bênçãos que Deus tem derramado sobre nós? Com qual frequência nós desejamos o banquete espiritual que Deus nos dá? Qual a frequência, por exemplo, que nós temos tido de leitura da palavra? Irmãos, hoje nós temos um privilégio que outras gerações jamais imaginaram ter. No seu celular, você tem várias e várias versões da Bíblia. Você quer ler em inglês, está lá. Em japonês, está lá. Em árabe, está lá. Em português, você quer comparar 10 versões diferentes, está lá na sua mão. E se você não tiver, manda o WhatsApp, que eu te mando 5 aplicativos. Você colocar de Bíblia no seu celular. Tem aplicativo com comentário bíblico, com estudo. O que nós temos feito disso? Isso tem acendido em nós uma chama. Isso tem feito com que o nosso paladar apeteça para a palavra de Deus. Qual a frequência nós temos lido? Qual a frequência que nós temos tido nos cultos, irmãos? Às vezes a gente vem um, pula 2. Se o mês estiver meio ruim, pula 3. Qual a nossa frequência na escola bíblica dominical? Isso é coisa de gente madura. Pastor, mas tem que acordar cedo para ir na escola bíblica dominical? Pensa a mesma coisa com respeito ao seu trabalho. É coisa de gente madura, que assume responsabilidade. Aprender é coisa de gente madura. Como nós temos guardado o dia do Senhor? Não mudou, irmãos. 10 mandamentos estão lá em pé. Foram cumpridos por Cristo. Eu falo que foram resumidos de forma a ampliar. Parece loucura, né? Jesus resumiu os 10 em 2 de maneira que foi ampliado de forma gigantesca. Nós não conseguimos alcançar aquilo se não for pela graça. Mas o dia do Senhor, o que a gente tem feito dele? Às vezes a gente passeia, anda, bicicleta, joga bola, faz tudo, e o culto vai ficando para depois, e o tempo de Deus vai ficando para depois, e o ensino vai ficando para depois. Ah, pastor, mas não tinha escola bíblica dominical na Bíblia, é verdade, mas tinha o dia inteiro para o Senhor. Escola bíblica é apenas uma maneira didática que você tem para sentar, trocar uma ideia. Como a gente tem feito isso? Porque isso é coisa de gente madura. A sua criança, você precisa acordar ela de manhã, vamos para a igreja. Ah, mas é domingo. Vai domingo mesmo. É exatamente o que é domingo. Bora, vamos. Não dá para ficar mais um pouco? Dá não, bora, vamos. Mas você, não dá para a gente esperar isso de você. Não dá para esperar que a criança chegue lá, pai, vamos no culto. Ai, filho, é domingo. Está errado. A maturidade se requer de quem já passou por essas fases. A maturidade faz com que se perda a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal. O que é reto daquilo que é torto. O que é certo daquilo que é errado. Mas a maturidade abre os nossos olhos. Para a gente terminar, é desejo de Deus que nós cresçamos na fé. Assim como não se dá uma feijoada para um bebê recém-nascido, também não está certo você ficar dando leite para marmanjo de 20 anos de idade. Ele vai dar uma mamadeira. Chegou da faculdade, está lá a mamadeira pronta para ele. Toma ali, filho. Você não vai fazer isso. Uma coisa errada se isso acontecer. São fases que foram vencidas. Elas passaram. Não pode acontecer mais. Inclusive nós, como pais, precisamos estar atentos com respeito a isso. A gente tem uma mania hoje de querer fazer com que os nossos filhos não passem por nenhum dos sofrimentos. Aí você fala, nossa, pastor, eu sofri tanto para chegar até aqui, e é exatamente porque você sofreu tanto que você chegou até onde você está, do jeito que você está. Aí você faz com que o seu filho não sofra nada, eu tenho medo que ele não chegue onde você chegou. Contei hoje pela manhã que eu tenho 2 filhas, não vou expor o nome de quem aconteceu isso, mas eu estava indo buscar uma na escola, e a outra falou, pai, me deixa no shopping. Eu falei, tá bom, deixa, caminho. E aí, irmãos, eu cometi o absurdo de parando no caminho de buscar a outra na escola, eu parei num sinaleiro que ficava a gigantescos 120 metros do shopping, mais ou menos. A distância, assim, enorme. E falei para essa filha, pode descer. Você vai me deixar aqui? Você vai me levar no shopping?
Eu só olhei para ela e falei assim: desce agora. Ela desceu e ela entendeu. Mas tem pais que vão lá dar uma volta. Não, vão deixar ali. Irmãos, quantas solas de sapato você já não gastou andando aí nesse mundo aí? Ou seu pai deu carro para você também, igual a gente quer fazer com os filhos? Quantas solas de sapato você não andou? Quanta fome você já não passou? Quanta noite sem dormir? Quanta luta não enfrentou? Mas a gente vai dando tudo de mão beijada. Sabe o que a gente está fazendo? Impedindo que os filhos cresçam. E Samitiba, logo que a Giovana nasceu, Samitiba é um psicólogo, escritor de livros aí, nem sei se ele está vivo, eu acho que não. Logo quando a Giovana nasceu, teve um irmão que me deu um livro, o nome do livro é Quem Ama Educa. Eu não sei se era um livro ou um recado, né? Mas falei, tá bom, ganhei de presente. Falei, vou ler o livro, né? E o livro era muito bom à época, quando eu li. E um dos capítulos do livro, né? O título do capítulo era Parafusos de Geleia. Se você tem esse livro, vai ler, do Samitiba. Quem ama educa. Então, não sei se é um recado também, mas dá uma lida lá. E ele diz que os nossos filhos hoje são como parafusos de geleia. Eles têm a forma do parafuso, o desenho dos parafusos, as curvaturas do parafuso, os fusos ali, todo aquele desenho, mas eles não dão aperto. Por quê? Porque nós enfraquecemos as suas estruturas. Nós enfraquecemos as suas estruturas. Como nós fizemos isso? Não deixando que eles passassem por aquilo que nós passamos. É assim que a gente faz. É desse jeito. O autor de Hebreus queria que nós não fôssemos parafusos de geleia. Uma maneira da gente avaliar a nossa maturidade espiritual é observar se as decisões que nós tomamos, elas estão de acordo com o estágio de fé, ou o tempo de fé decorrido que nós temos. O escritor de Hebreus, ele nota muitas maneiras, ele faz aqui alguns paralelos, e a gente vai terminar com essa aplicação prática, para você pensar. Você é uma pessoa madura? Então pensa aí. Hoje você tem condição de ensinar aos outros, ou você ainda precisa ser ensinado daquilo que é básico? Faz um checklist aí. Você desenvolve um profundo entendimento, ou você vive lutando contra aquilo que é fundamental? Vai no seu checklist. Tem condições de fazer uma constante autoavaliação, ou fica vivendo de autocomiseração, autocrítica? Faz checklist aí. Você busca a unidade da igreja, ou você é daquele que vive fomentando a desunião? Você viu o que aquele lá fez? Você viu o que aquele outro lá fez? Checklist. Você tem o desejo de profundidade espiritual, ou você busca uma autossatisfação, ou só entretenimento? Eu vou na igreja porque é gostoso, toca a música que eu gosto, do jeito que eu gosto, tal. Checklist. Você é aquele que estuda e observa tudo cuidadosamente, ou você é aquele que dá opinião vazia sobre tudo? Não sabe nada e sabe tudo? Checklist. Você é aquele que desenvolve uma fé ativa, ou você é aquele que nutre uma apatia espiritual e uma dúvida constante? Aprende e sempre está em dúvida? Checklist. Você é aquele que é confiante em Cristo Jesus, ou é aquele que vive com temores infundados sobre céu, sobre salvação? Checklist. Você é aquele que tem experiências e sentimentos avaliados pela palavra de Deus, ou você busca validar suas experiências somente por aquilo que você sente? Checklist. Você é aquele que submete seus dons, talentos pessoais, seu ministério a serviço da igreja, ou você é aquele que quer usar a igreja para que satisfaça as suas vontades pessoais? Você tem sido uma pessoa madura? Você tem sido um cristão maduro? Meu desejo é que o Senhor nos abençoe com graça, para que nós desenvolvamos um crescimento espiritual satisfatório a cada dia, sendo transformados de glória em glória na imagem do nosso Salvador, Cristo Jesus. Que deixemos o leitinho e vivamos como gente madura para a glória de Cristo. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e queremos lhe pedir que o Senhor mesmo nos dê o amadurecimento que nos é necessário para a glória do teu nome. Nos ajude, Senhor, a olharmos para a palavra e aprendemos que é a voz do Senhor para nós.